e outras doenças neuromusculares. E são enfermidades, quando nós falamos em pós-pólio, isso é uma lenda, não existe mais. Poliomielite acabou. E outras doenças também, quando alguém tem algum diagnóstico específico, eu nunca ouvi falar a respeito disso, e muitas vezes o médico também nunca ouviu falar a respeito disso também. Isso acontece, são as doenças raras. Vamos comentar um pouquinho a respeito do raro. Raro, que não é comum, que não se vê com frequência, escasso, falhado, por exemplo, cabelo raro, que tem mérito excepcional, um homem raro, pouco frequente, visitas raras, sinônimos de raro: diminuto, escasso, inaudito, insuficiente, parco, vasqueiro. Ou seja, essa figura que nós estamos vendo aqui, ela tem uma árvore no meio de eucaliptos. O que é o raro? O raro é a árvore que se encontra lá no meio, pode ser, ou eucalipto vivo nas dificuldades de sobrevivência existentes. Será que isso que é o raro? Depende muito como nós vemos essas condições. Ou aquela árvore é a invasora. É o que acontece com o paciente. Muitas vezes o paciente é o invasor. Nós vemos a Eliane e o Paulo, eles são invasores no HC. Mas o problema não é do HC. É porque o sistema não permite que eles tenham uma qualidade de vida mais digna. E assim, nós precisamos procurar as explicações para as nossas dificuldades e não criar dificuldades. Esta é uma casa criada. Alguém aqui quer viver nessa casa? Imaginem a dificuldade de chegar no banheiro dessa casa. E ela é verdadeira, na Polônia, existente. Ela é muito rara, talvez a única casa desse jeito. E nós temos as doenças raras. Mas o que é doença rara? São doenças crônicas, sérias, degenerativas e que normalmente colocam a vida em risco. São doenças incapacitantes, em que a qualidade de vida é comprometida. São doenças em que o nível de dor e sofrimento do indivíduo e da sua família é muito elevado. Não tem cura efetiva, mas os sintomas podem ser tratados. O que nós ouvimos frequentemente: o senhor tem uma doença evolutiva, irreversível, incurável, intratável. Intratável é o médico. Qualidade de vida e esperança de vida estão relacionados com seus reconhecimentos. Então nós temos que reconhecer essas enfermidades e entender as enfermidades. E temos que ter manuais, informações. Não é só pela internet também. Das doenças raras, veja só que interessante. Foi comentado aqui hoje já a respeito da portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com doenças raras. Todos que estão aqui estão nessa portaria. Todos que estão aqui. E é uma portaria que aprova as diretrizes para a atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Institui incentivos financeiros de custeio. Se encontra aqui, 30 de janeiro de 2014. E nós vemos que nessa portaria, o conceito de doença rara utilizado pelo Ministério da Saúde é o mesmo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, transtornos que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ou em outra conta, 1,3 para cada 2.000 pessoas. Todos que estão aqui são doenças raras. E, em outras palavras, são pessoas pouco assistidas. E nós temos ainda dentro dessa lei colocada certos artigos. O 40. Ficam incluídas na tabela de habilitações, grupo de habilitação 35, que atenção às pessoas com doenças raras, as habilitações conforme definido no anexo 2. E nela tem uma determinação se tem que criar centros de referência de complexidade alta para aqueles indivíduos que têm doença rara. Ou seja, nós devemos estar sendo contemplados com isso já desde janeiro. Nós já estamos em agosto. Não é à toa que Alemanha 7, Brasil 1. Não é à toa. É desorganização demais o que nós temos. E essa portaria também, ela contempla orçamento. Nós temos que nos organizar. Hoje aqui já é um embrião de organização para que esses centros de referência eles sejam criados. E como que são criados os centros de referência? Eles não são criados só pelo executivo, legislativo, judiciário. Eles são criados por nós. Nesse fórum que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa oportunidade rara que o deputado Carlos Janazzi está nos oferecendo aqui. Em relação às doenças raras, há cerca de 5.000 a 8.000 doenças consideradas raras. Mas é engraçado, embora nós tenhamos 5.000 a 8.000, vocês vão ver uma conta muito interessante que eu vou passar para vocês, e que afeta mais ou menos 6% da população. E a maior parte dessas pessoas sofre de doenças cuja prevalência é menor que 1 em 100.000 pessoas. Essas são mais raras ainda, são mais invasoras.
do que aquelas que foram colocadas antes. Dentre as causas, temos as causas genéticas, infecciosas, inflamatórias, desimunizante, tóxica, tumoral, degenerativa. E aqui está o livro de classificação internacional de doenças, que é o CID-10. CID-10 nada mais é do que uma continuidade da tentativa de classificação de doenças. A primeira classificação foi feita na Inglaterra. E a primeira classificação foi realizada para saber do que as pessoas morriam, para saber como que o Estado vai atuar. E naquela oportunidade as pessoas morriam do quê? Acidente de carroça, mordida de cachorro, é assim que era colocado. E como que a gente sabia do que elas morriam? Estava escrito na lápide do que elas morriam. Na lápide estava a vida da pessoa e o que ocasionou a morte dela. Então nós fomos aprendendo as causas de mortalidade. E a primeira classificação de morte do mundo moderno foi realizada em 1900. Havia 179 causas de morte. Depois, a segunda classificação, 9 anos depois, aumentou um pouquinho, 189. As pessoas naquela época eram mais felizes, tinham menos doenças. Lógico. E assim vieram as classificações. Até que chegou na 10ª, que é a CID-10, de 1989, que o Brasil esteve presente, foi muito bem representado pelo professor Dr. Rui Laurenti. E nesta, no total, são 2.032 doenças. Mas vejam que em relação àquela classificação de doenças raras, nós colocamos que existem mais do que isto, 4 vezes mais do que isto. Então, ou seja, muitas nem contempladas na CID estão. Assim como as pessoas com poliomielite aqui, com síndrome pós-pólio, até há pouco tempo elas não estavam contempladas. E por elas não estarem contempladas, elas precisavam de um CID. Quando elas chegavam no médico, não tinha CID, então eles não existiam, ou a doença não existia. E assim, eles não ganhavam os direitos do cidadão. O direito de ir e vir, aposentadoria decente, fundo de garantia de tempo de serviço e outras coisas mais. Houve necessidade de um trabalho muito interessante. A doutora Eliana, bacharel em Direito, ela fez um trabalho fantástico de estímulo para isso, e o trabalho juntamente com a USP daqui, Dr. Rui Laurenti e a sua equipe toda, e mais estimulada pelos pacientes, e também por nós que escrevemos o que os pacientes nos ensinaram, nós conseguimos, na OMS, a CID-10 para a síndrome pós-pólio, G14. Mas engraçado que, embora já tenha uma regulamentação para isto, os médicos vão no livro velho, eles não encontram a CID-10 e G14. Então os pacientes continuam não existindo ainda. Nem os direitos deles são conseguidos. E se nós não conhecemos a doença, quem é que vai pesquisar remédio para doença rara? Quem é louco para isso? Porque tudo é feito em relação à parte econômica, monetária. Tem que dar retorno econômico. Se não der retorno econômico, eu não vou perder tempo com isso. E a procura de medicamentos para as doenças raras, ela existe. Mas tem um viés, que é o viés econômico. E aquela condição que não der um possível retorno econômico, ela não vai ser pesquisada. Vocês que têm poliomielite, esqueçam que alguém vai procurar alguma medicação. Por quê? É uma população fadada a morrer. Não tem mais pólio. O último caso foi de 89, no Brasil, 94 no Peru. Não tem mais caso novo. A população, qual que é o censo? O Ari comentou a respeito do censo. Em São Paulo são 12 mil pessoas que se espera que se tenham. Agora, no laboratório vai pesquisar uma droga, uma medicação, que em potencial ela custa da sua sintetização até o seu estudo completo e a introdução na farmácia para venda, quase $1 bilhão. Nós vamos dividir esse $1 bilhão com o Marcial? Ele vai poder pagar? Como técnico de enfermagem? Imagina, e outros todos. Imagino que vai ser difícil. E sendo uma doença em extinção, não vai ter estudo. E assim acontece para muitas doenças raras também. E nós precisamos, logicamente, não importando a doença, fazermos ensaios clínicos específicos para ela. Os ensaios clínicos, eles têm que ser muito bem determinados. Específicos e determinados. E para se saber se uma medicação ela funciona, eu tenho que ir atrás dos produtos. Os produtos com potencial uso para aquela enfermidade em questão. Para uma determinada doença, por exemplo, pós-pólio, existem cerca de 10 mil moléculas que podem ajudar em alguma coisa. Mas eu tenho que escolher essas moléculas que possam ajudar em alguma coisa. Dá mais ou menos 250 moléculas. E essas 250 agora, eu vou fazer um estudo em modelo animal, os camundongos. Aí vem a Sociedade Protetora dos Animais. Não pode mais trabalhar com rato. E é verdade.
Então, estou propondo trabalhar com barata. Quero ver quem vai protegê-las. Mas vai ter, sempre alguém vai ter. Latão, desse negócio. Ainda, depois que funciona, naquela pergunta que eu faço em modelos animais, aí vai para a fase 1, voluntário sadio, ou seja, que não tem aquela doença. Não matou, então vai para a fase 2, aí eu estudo o paciente. Parece que funciona, eu faço a fase 3. Metade da população faz uso do princípio ativo e metade placebo. Aí eu estudo de uma forma estatística, funcionou. Aí vou para a fase 4, o efeito adverso. Para verificar se o efeito adverso não é pior do que o possível efeito benéfico. Só assim que é feito o registro. FDA nos Estados Unidos, EMEA na Europa, Anvisa no Brasil. Demora 20 anos. 20 anos para começar. Veja como que é difícil ciência. É complicado ciência. Ainda mais quando eu quero uma resposta imediata para o problema que eu estou tendo. Então, ou seja, demora. É toda uma sequência que a gente vem. E quando nós falamos na proposta atual, que nós estamos colocando nessa audiência pública hoje, nós estamos falando de pólio e doenças neuromusculares, outras, de uma forma muito inteligente. Por quê? Vou explicar por quê. Quando se fala em doenças, nós temos as doenças encefálicas, nós temos, por exemplo, as doenças genéticas da infância, levando um cérebro sem suco, sem giro. Esse aqui é um corintiano, tá bom? Pode ser a doença da vaca louca, da degeneração espongiforme, doença rara também. Pode ser epilepsia. No conjunto geral, epilepsia não é tão raro, mas uma forma específica de epilepsia é rara. E as medicações são feitas para formas específicas, então acaba se tornando rara também essa condição. Nós podemos ter os tumores, são raros. Nós podemos ter esclerose múltipla. A representação que está aqui presente é uma doença rara do que aparece. E ainda mais quando tem certas características específicas da esclerose múltipla que fazem ainda mais rara ainda determinadas formas de apresentação clínica. Nós podemos ter ainda as condições com transtorno de movimento, tanto em crianças como em adultos. São doenças raras do que aparecem. E dessa forma também eu posso estender as doenças para as doenças neuromusculares. Estão caracterizadas por envolvimento da medula nervosa, da raiz, ou seja, de onde sai o nervinho, do nervo, do contato nervo com o músculo e o músculo esquelético. Como é que eu faço o diagnóstico? Eu faço o diagnóstico se eu fizer uma boa topografia. É uma doença da medula, é uma doença da raiz, do nervo, da junção do músculo. Isto é do especialista, ele que vai fazer esta hipótese diagnóstica topográfica. E a partir de uma hipótese topográfica, eu vou ver quais são as doenças. Por exemplo, se afetar a via motora do primeiro neurônio, segundo neurônio, eu tenho as doenças do neurônio motor. Dentre as doenças do neurônio motor, eu tenho aquela que afeta o corno anterior. Eu brinco aqui, corno anterior não confundam, não é o primeiro marido. É aquela célula que está na frente da medula, na região anterior da medula. E é a doença que compromete essa região. Dentre elas, a pólio. Então vocês são do corno anterior. Então, vocês são lá. Tem ainda a síndrome pós-pólio, é do corno anterior. A atrofia muscular espinhal, do corno anterior. E tem as doenças que comprometem a via como um todo, a esclerose lateral amiotrófica. É desta forma que nós fazemos o diagnóstico. Quando se fala em pólio, pólio não é uma coisa nova, é antiga. Isso aqui é uma estela egípcia da 18ª dinastia, de 1400 anos antes de Cristo. Olha aqui, olha. Vocês se veem aqui, olha. Igualzinho. Essa atrofia da perna com essa fraqueza. E a Eliana e o Paulo se lembram dessa história aqui. Eles estão vivos, né, Eliana? Por causa desse respirador. E a pólio, ela trouxe o primeiro respirador. Foi ela quem trouxe. As crianças não morriam mais, desde que elas ficassem no respirador. Só que elas poderiam ficar no respirador algumas dias, outras semanas. Não sei quanto tempo que a Eliana ficou, mas com certeza um tempo bastante prolongado. E algumas pessoas, até anos, dentro desse respirador com pressão negativa. Isso foi o primeiro. Esse foi o primeiro centro de reabilitação, que na verdade era um ginásio de educação física nos Estados Unidos. Na década de 50, 1950. E a pólio trouxe a primeira ventilação, o primeiro centro de UTI,
foi em relação a polio. E a polio trouxe outras coisas também. O primeiro filme feito no teto, que a gente vê hoje em casa, televisão. O primeiro carro adaptado. Né? O iote foi feio. O Vargas deu, porque o filho dele morreu com polio. Com poliomielite. E a BBR também no Rio. Igualzinho, mesma coisa. A polio mudou. E a polio trouxe a vacina para outras condições também. Embora a polio, vocês, trouxessem tudo isto, foram esquecidos. Porque sarou. Só a sequela acabou. E por ter acabado, se esquece, não tem mais os especialistas, não se conhece mais. E aquilo que vocês estavam apresentando, que é a tal história da síndrome pós-polio, como é que eu explico isso? A polio compromete o corno anterior. O vírus da polio, o enterovírus. E esse neurônio, ele morre. E ele morrendo, esse neurônio, ele deixa de ter contato com o músculo esquelético. E assim o músculo fica atrófico. Então ele fica sem movimento. Se eu fizer uma biópsia aqui, eu vou encontrar fibras atróficas. Agora, o neurônio sobrevivente, ele vai dar brotamento. Porque o neurônio morreu, acabou. Mas o sobrevivente, ele vai perceber que tem fibras atróficas e dá brotamento para elas. Ele vai adotar mais fibras. É igualzinho a história do marido guloso. 2 mulheres, ele adota. 3 mulheres, ele adota. 4 mulheres, ele morre. Não tem como sobreviver desse jeito. Só se for muito rico. Cheio. Né? Só se for. Por quê? A energia acaba. Não tem como. Aquele neurônio, ele fica ao longo do tempo trabalhando. Chega uma certa hora, ele perde o broto. Se ele perde o broto, aquilo que deu reabilitação, recuperação funcional pela atividade motora, fisioterapia, educação física, o neurônio morre. E quando ele morre, uma fraqueza muito grande. Agora, o brotinho dele morrendo, uma fraqueza menor. Só que a pessoa, ela só tem fraqueza muscular quando ela perde mais de 50% dos neurônios. E a recuperação é feita por menos de 50%. Ele trabalha muito. E agora a perda de um neurônio, ou a perda de um brotinho dele faz muita diferença. E é isso que se chama síndrome pós-polio. Ou seja, a nova fraqueza muscular secundária, porque aquele brotinho, ele se perdeu. Aquele indivíduo que teve poliomielite, ele recuperou-se, ficou com sua sequela motora, estava satisfeito com ela, trabalhando. E isso é muito interessante, porque o indivíduo de polio trabalha muito, estuda muito. Em média, lá na Escola Paulista, são 12 anos de estudo, quando a nossa população assistida lá é 8 anos em média. Então ele estudou mais, ele faz mais atividade física, ele foi treinado para não sentir dor, ele foi treinado para suportar muitas coisas, ele foi treinado para não pedir ajuda. A Eliana foi treinada para não pedir ajuda, o Poli foi treinado para não pedir ajuda. Então por isso que estão pagando hoje. É igualzinho. Esse é o treinamento feito. Só que chega uma certa hora, todo aquele esforço começa a cobrar. E aí é que vem a nova fraqueza muscular. E nós vamos aprendendo com essas pessoas. Nós vamos aprendendo com a polio, com a pós-polio. Nós vamos aprendendo com as doenças genéticas, com a atrofia muscular espinhal. Foi comentado aqui a respeito hoje, que tem 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, embora o defeito seja na mesma região, no mesmo cromossomo. E a caracterização clínica, ela é feita de acordo com o número de neurônios afetados. Se todos os neurônios são afetados ao mesmo tempo, é um quadro muito grave. É igualzinho que acontece na polio. Se todos são afetados ao mesmo tempo, a perna nem se mexe. Que é igual a atrofia muscular tipo 1. Então imaginem, aquela perna que não mexe, é a atrofia muscular espinhal tipo 1, porque nada se mexe. Porque todos os neurônios morreram e não tem recuperação funcional. Todos os neurônios morrem, todas as fibras são atróficas. O tipo 2, alguns neurônios sobram. E alguns neurônios sobrando, permite-se uma reinervação, que são essas fibras maiores que estão aqui. Mas insuficiente é essa inervação para possibilitar que a criança deambule. Agora, se sobrarem um pouco mais de neurônios, a pessoa consegue ter uma vida mais ativa, mas tem fraqueza muscular. E nós vamos aprendendo o número de neurônios necessários para mantermos as funções dos indivíduos. São doenças genéticas colocadas. São doenças importantes e nós vamos aprendendo como trabalhar com elas e como poder melhorar esse neurônio, como poder proteger esse neurônio. Que vai. Outro grupo de doença é a esclerose lateral amiotrófica, que foi comentado aqui. É uma doença que compromete desde lá de cima do primeiro neurônio até o corno anterior da medula. E a esclerose lateral amiotrófica,
dentro dessa forma de doença, como ela se manifesta? São pessoas geralmente ao redor dos seus 50 anos, mas pode ser pessoas mais jovens, ou mais velhas também, mas geralmente ao redor dos 50 anos, que começa com uma fraqueza muscular, com a atrofia geralmente nos braços ou nas mãos, ou nas pernas, eventualmente começando pela região da garganta, do primeiro sintoma, a morte, 3 anos e meio. E a morte, ela é dramática, porque a pessoa não se mexe, não deglute, não respira, não fala, só que a cabeça inteiramente preservada. Inteiramente preservada. E o dia seguinte, muito pior do que o dia atual. Essa doença era conhecida nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig. E o Lou Gehrig, famoso atleta de beisebol, jogador de beisebol, do primeiro sintoma à morte, 2 anos. Mas não mudou muita coisa. A experiência que a gente tem é mais ou menos assemelhada a essa condição. E tudo que a gente conhece é decorrente exatamente da morte dessas células no corno anterior da medula. Na polio é uma infecção. Na atrofia muscular é um defeito genético. Na ELA é uma alteração degenerativa, envelhecimento. Entendendo-se a ELA, nós vamos entender Alzheimer, Parkinson. Embora seja uma doença rara, nós vamos entender doenças mais comuns. E se nós tivermos uma explicação terapêutica para essa condição, estaremos trazendo explicações terapêuticas para as doenças mais comuns. Por que elas aparecem, essas doenças degenerativas? São genes que nós temos e aquilo que acontece conosco em relação ao nosso meio ambiente faz com que apareçam certas alterações. E a interação das células é fundamental. Entender essa interação, nós vamos trazer medicamentos. Daí a dificuldade de trazer um remédio só. Nós temos várias moléculas que vão atuar em várias condições para tentar proteger as células. E a esclerose lateral amiotrófica, ela tem sido reconhecida como uma doença que nos auxilia muito para que entendamos processos degenerativos. E mais ainda, quando é que elas aparecem? Aparecem quando nós fazemos certas coisas que degeneram as células. Dentre elas, tem um conceito muito importante. Músculo, use-o bem. Se usar muito, ele gasta. Se não usar, ele atrofia. É igualzinho em relação às outras células. Tudo em excesso mata a gente. Tudo. O mesmo sol que é fundamental para a vida, em excesso mata a pele. Só que ele é fundamental. Alimentos, mesma coisa. E essa doença vai mostrando que certas coisas que acontecem conosco, como poluentes, como irradiação, como traumas, micro-organismos, como estresse, pode levar à doença. E, eventualmente, alimentos também. Os alimentos eles cobram, porque tem na alimentação formação de energia, ATP, mas tem o lixo que vem junto. E o lixo pode matar a célula. Igualzinho na esclerose múltipla e outras condições também. E um exemplo que a gente conta, nas Ilhas Marianas, na ilha mais ao sul, Guam, aqui é o Japão, Filipinas, aqui o Havaí, aqui os Estados Unidos. Nessa ilha, os indivíduos que moravam lá, eles tinham uma frequência muito maior que ela, 100 vezes maior que a população. Não só ela eles tinham Parkinson e Alzheimer, o mesmo indivíduo. Só falta ser corintiano, para desgraça ser completa. Só falta. Mas por que eles apresentavam isso? Descobriu-se depois. Tá vendo esse bichinho aqui, olha? Esse bichinho comia esse coquinho tinha uma substância chamada excitatório, que é BMAA, e esse bichinho fazia parte da cadeia alimentar das pessoas que moravam lá. Mas vocês comem vaca, comem porco, galinha, tá vendo? É a mesma coisa, mesmo jeito. São os conceitos existentes. E esse bichinho levava uma substância tóxica para essas pessoas que tinham uma carga genética que propiciava a degeneração dos neurônios. E assim desenvolveu a doença. É importante que a gente reconheça isto. São as medidas públicas de prevenção. Saímos do neurônio, neuropatias, as doenças dos nervos. As doenças dos nervos levando a alteração tanto da motricidade, fraqueza, como da sensibilidade superficial, da sensibilidade profunda, que é aquela que se eu fechar o olho eu caio, da alteração autonômica dos pelinhos que tem, tal que aparece. As polineuropatias, as doenças dos nervos, são várias. Dentre elas, doença genética, doença de Charcot-Marie-Tooth, tem associação disso. Outras doenças, como a amiloidose, levando a um quadro de polineuropatia, levando a um quadro de cardiopatia, e eventualmente até de nefropatia também. São doenças raras, elas têm que ser contempladas também. E essas enfermidades estão sendo mais bem reconhecidas e hoje já tem propostas terapêuticas para elas. Mas qual é o custo disto? $200 mil o remédio para polineuropatia amiloidótica.
Agora, a saúde é um direito cidadão, é um dever do Estado. Então nós temos, dentro deste fórum, foi bem comentado aqui, não faz modificação. Nós só faremos modificações se tivermos atrelados aos outros. Tem uma expressão muito linda no Panta-Rei, que nós somos todos anjos com uma asa só. E só conseguiremos voar se nós estivermos escorados ao outro. É assim que nós estamos aqui hoje. Em relação a essa condição, é a mesma. De sair do nervo periférico, eu cheguei no contato nervo com músculo esquelético. Nervinho, fibra muscular esquelética. Aqui nós temos o nervo, e para fazer o músculo funcionar, libera o combustível acetilcolina. E tem doenças que afetam essa região. Dentre elas, miastenia, doença do Onassis. Mesmo com toda a fortuna que ele tinha, ele morreu dessa doença. Não valeu nada a fortuna dele. Não se envolveu com pesquisas clínicas. Daí a necessidade de pessoas também se envolverem com as pesquisas clínicas. E a miastenia é uma doença rara. E eu saí da junção neuromuscular, eu cheguei no músculo. Chegando no músculo, representante da mesa, distrofia muscular. Uma das mais frequentes, distrofia muscular de Duchenne. E nas aulas que nós dávamos, as pessoas que têm Duchenne têm um prognóstico reservado. Espera-se um óbito ao redor de 20 anos de idade. É assim que a gente dava aula. Modificou bastante. Modificou como? Porque pessoas que tinham na sua família essa condição, lutaram e trouxeram modificações. Direito ao ar. Direito a ir e vir com ar. Modificou tudo. Mas não só isso, o entendimento do coração, o entendimento do pulmão, o entendimento de outras condições que essas crianças tornam-se adolescentes e adultos e hoje tem transformado a vida de muitas pessoas com escritos maravilhosos. A distrofia muscular de Duchenne, ela é progressiva porque tem necrose, tem regeneração também, só que a necrose predomina em relação à regeneração das células musculares. E se tem regeneração, e se eu descobrir uma forma que não tenha mais necrose? A doença diminui. Então há necessidade de procurar medicamentos para isso. Nós temos as doenças metabólicas do músculo, genéticas. O músculo não tem energia para fazer o seu funcionamento. E para ter energia, a mitocôndria, que é a organela que dá energia, ela pega açúcar, ela pega gordura, ela queima o açúcar, queima a gordura para dar ATP. Se eu tiver um defeito metabólico que não quebre o açúcar, eu não tenho ATP. Se tiver um defeito metabólico que não quebre a gordura, eu não tenho ATP. Fraqueza muscular, fadiga, cãibra, dor. E se eu reconheço isto, puxa vida, eu posso alterar, modificar bastante a história dessas crianças. Dentre as doenças raras que comprometem o metabolismo do açúcar, doença de Pompe. E quando eu dava aula de Pompe, criança com Pompe, eu dizia, vai morrer em menos de 1 ano de idade. E não tem modificação. Vai morrer antes de 1 ano de idade. Já tem remédio. Já tem remédio para isso. Há necessidade de procurarmos, portanto, alternativas, mesmo para aquilo que era considerado, olha, não tem o que fazer porque falta essa enzima, e assim o açúcar, ele não é quebrado em uma molécula menor, ele se acumula na célula, se acumula e vai romper as células musculares. São várias as doenças raras, mas embora elas sejam raras, elas têm características comuns. E é isso que é importante aqui para a gente. Dentre elas, dificuldade de diagnóstico, escassez de informação, dificuldades na orientação para profissionais da área da saúde, nós comentamos a respeito disso hoje, problemas no acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, a pouca investigação, tem dificuldades de inserção profissional e cidadania. Veja a Eliana com toda aquela capacidade criativa que ela tem, ela não consegue pagar a vida dela. Um absurdo. E o Neymar paga. E o Neymar paga. Não é isto? Então veja só, frequente associação com deficiências sensoriais, motores, mentais e físicas, nada contra o Neymar, pelo amor de Deus, tá? Vulnerabilidade psicológica, social, econômica e cultural, inexistência de uma legislação protetora. Quando se fala ainda a respeito dessa condição, nós precisamos tratar essas pessoas. Mas o que é tratamento? O que explica, o que significa tratamento? Tratamento é o ato ou efeito de tratar, maneira de tratar alguém, maneira de operar sobre certas matérias que se deseja transformar. Isso é tratamento. Tratamento vem do latim, de trato, que é tracto, tratar, em francês é traitement, em inglês é treatment, que incorporou o vocabulário médico em 1774. Em português, a palavra presente desde o século XIII. Embora nós falamos em tratamento, muitos são considerados intratáveis. Olha só, é uma palavra que já existe há tanto tempo, mas empregada só com o termo médico, 1845. O tratamento
Nós temos certos tratamentos. Tratamento degradante. Quando há humilhação de alguém perante a si mesmo e perante os outros, ou leva a pessoa a agir contra a vontade ou consciência. Tratamento desumano. Tratamento cruel. Tratamento fútil. O que é o tratamento fútil? Fútil é um jarro que ficava, ele não ficava em pé, ele caía. E se ele cai, para que ele serve? Para nada. Esse é o tratamento fútil. E muitas vezes, nós médicos fazemos isso com os pacientes. Tratamento fútil, para se ver livre do paciente. É o tratamento em vão, que se considera. Em medicina, nós temos que fazer a terapia. Terapia vem de duas palavras gregas, terapoia. Terapoia é abrir a porta que está dentro da gente, dentro do paciente também, para o direito de ir e vir. Aí daí vem terapêutica, e que é a parte mais nobre da medicina, que é considerada através da anamnese, do diagnóstico, prognóstico e as intervenções para se modificar aquele mal, aquele desconforto que o indivíduo está apresentando. Em medicina, é o conjunto de meios de qualquer tipo, cuja finalidade é a cura ou alívio da enfermidade ou dos sintomas. O que essas pessoas têm em comum, que essas doenças têm em comum? O que elas têm em comum é que nós precisamos procurar um tratamento que seja protetor, pelo menos, regenerador, que seria o melhor, ou pelo menos que melhore a plasticidade das atividades do dia a dia dos indivíduos. E se não tiver nada disso, pelo menos sintomático, que melhoremos os sintomas dos indivíduos. O que eles têm em comum? Quando se fala em tratamento, centro de reabilitação colocado, tem que ser o paciente no centro de tudo, não o paciente à margem de tudo. E para o paciente gravitando em volta dele, as várias equipes. E as várias equipes, elas são de um número muito grande de profissionais. Dentre eles, as pessoas se esquecem do farmacêutico, do dentista, do odontista, do protético, do engenheiro, técnico de enfermagem, que está aqui, do educador físico, professor, jornalista e até do político. Faz parte dessa condição toda. E o tratamento não é só essa forma médica que nós conhecemos hoje. Ele é muito mais amplo do que isso. Nós temos o tratamento da medicina oriental, o tratamento da ayurvédica, da homeopatia, e vai embora. São as clinipics, são as práticas integrativas e complementares que temos que incorporar no nosso dia a dia também. E quando estão sendo feitas pesquisas lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, e que algum remédio aparentemente esteja funcionando e modificando a doença em questão, eu não tenho acesso a essa medicação? Será que eu não tenho acesso? Ainda em fase 3 de investigação, ela não passou para a fase 4? Isso é o tratamento compassionado ou compaixão. Ou seja, a pessoa que tem uma doença rara, evolutiva, irreversível, incurável, e que leve a um comprometimento bastante importante na qualidade de vida, ela tem direito. E é isso que está tramitando no Congresso lá em Brasília. Ou seja, ao direito ao tratamento compassionado para essas pessoas. Quem quiser informar-se mais informações a respeito disso, tem esse site que está presente aqui. E tem certas medicações que elas não foram licenciadas ainda, só que se permite que as pessoas tenham acesso a essas informações. Esse é o uso compassionado de certas medicações. E assim tem o objetivo de facilitar e melhorar o acesso dos pacientes a esses programas de tratamento para essas doenças raras e que levam à incapacitação. O uso compassionado é o método, procedimento que possibilita a disponibilização de medicações experimentais ainda em processo de aprovação para pacientes mais graves. E frequentemente a aprovação é realizada caso a caso pelo FDA. Nós estamos tentando trazer a mesma forma para o Brasil ou pela Anvisa. Uma parte. Para quem não sabe, doutora Cari, doutora Abraão, eles estão com um protocolo de pesquisa, não sei o termo técnico, escolha melhor, de pesquisa de nova medicação para pós-polio. É uma coisa única no mundo, entendeu? E com pouquíssimos recursos. E estão fazendo. Com um pouco mais de recurso, um pouco mais de boa vontade e da gente cobrar de todos eles, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Não só nós, mas nossos amigos também. A gente tem um projeto que já passou no Senado e vai passar pela Câmara, eu espero, que vai ser publicado em formato de lei, que reserva 30% do Fundo Nacional de Pesquisa em Saúde para doenças raras. Né? Foi parece que propôs que dá 40 milhões de reais por ano. Não é muito, mas a gente espera que esse dinheiro, doutora Cari, possa ajudar nas pesquisas de doenças raras.
E a gente tem um outro que também garante os direitos humanos para as pessoas com doenças raras. Esse também está sendo... Ele tinha um parecer negado por um senador, a gente foi atrás e conseguiu reverter o quadro, e também vai ser aprovado, se Deus quiser. Só uma parte. Eliana, eu acho que daqui a pouco a Eliana vai ter que ir, né? Marcou às 6 a ambulância, né? Que vai chegar aqui. Lícios, o doutor Cari vai falar, depois se você quiser dar um fechamento no que você falou, tá bom? Estou em 2 minutos. Exemplo da vida da Eliana do Paulo. As pessoas mudam, elas mudam as leis, elas mudam as formas, nós vemos a mesma condição clínica, assim como essa senhora. Leide Consuelo Moreira Quereza. A Leide, esclerose lateral amiotrófica, ela não queria de jeito nenhum sofrer com a doença. De jeito nenhum. Só que a doença foi muito rápida para ela. Em 2 anos, ela se encontrava sem movimento qualquer, exceto um pouquinho de movimento com o olho esquerdo. E mesmo com esse movimento, Eliana, com o olho esquerdo, ela não deixou de ter desejos. Os desejos dela, ela se encontrava num programa em casa de home care. Só que o home care em casa era pior que a prisão do Genuíno. Não podia fazer nada. Ou seja, era presa. Estava lá. E ela quis um dia assistir a um show. Nada contra o Genuíno também. Ela queria assistir a um show. Ela não podia sair, porque se ela saísse, o home care deixava de assisti-la. Ela entrou na justiça. Ganhou. Direito de ir e vir, está consagrado. Só que ela queria a casa de show. E a casa de show não posso aceitar, porque a senhora está com traqueostomia, gastrostomia, sonda vesical, pode morrer na casa. Se a senhora morrer, o que a senhora faz? Eu escrevi, eu dou atestado de óbito. Qualquer um pode morrer. E o que mais mata a pessoa é a cama de casa. É o que mais mata a pessoa. O lugar mais perigoso que tem na casa é a cama. O que mais mata, o que aparece. E é interessante esse aspecto todo. Então ela ganhou o direito de ir na casa de show. Só que a casa de show, como é que ela ia com uma cama grande, eu quero cobrar pelo espaço que a senhora ocupa. Não, é unitário. E agora tem uma lei em São Paulo, é por unidade que se paga. E assim ela vai. Assiste aos shows de música, ninguém mais questiona isso, 3, 4 shows por ano. Ela foi assistir no ano passado, em novembro, o Círculo de Solé, esse ano já foi a Maria Rita, e ela vai às casas de show. E essa senhora tem os desejos, e ela continua fazendo poesias. E uma delas que ela mandou para vocês hoje. Meio-dia tem noite, meia-noite tem dia, metade da noite não é do dia. Em noite de sol tem lua no dia, ninguém diria que a vida é vazia, e viva a poesia. E ela utiliza aquela expressão linda, bom dia. Todos os dias para ela são desse jeito. Ela é uma pessoa rara, muito rara. Mas será que ela é rara mesmo, dentro dessa característica? Eu acho que não. Eu acho que hoje aqui nessa plateia nós vemos que, embora todos sejam raros, nós acabamos sendo comuns. Vocês acabam sendo comuns. Raro é algo extremamente improvável, algo único e imprevisível. E a Leide, ela comenta algumas coisas muito interessantes para nós criarmos boas expectativas. Como é que nós criamos? Com paciência, com muita paciência. Com paciência podemos amar outras pessoas e amar a misteriosa jornada da vida. Nós somos raros, quase únicos, e temos que ser cúmplices da criação. Nós não podemos perder oportunidades. É o que a Eliana e o Paulo eles fazem. Eles são cúmplices da criação, mas sem perda de tempo. Então, ou seja, nós estamos fazendo uma proposta de um projeto de lei, mas eu espero que isso não fique na bancada, eu espero que isso não fique esquecido e que não fique só numa reunião de uma sexta-feira numa casa do povo, que é a casa nossa. Muito obrigado.